seja exaltado, Senhor, entronizado no meio dos louvores. Recebe, Senhor, no céu e na terra, toda a glória, a honra, a força, o poder, riqueza, sabedoria. Tua igreja é um, Senhor, não somente aqui, mas nas nações da terra. Nos reunimos nessa manhã para te dar honra, para te dar glória. Aleluia. Oh, aleluia. Chega assim, erga suas mãos o mais alto e declare: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você está diante do Rei dos Reis nessa manhã e declare: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, Jesus. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Pega a sua mão alto, igreja. Exalte o Senhor o mais alto que você puder. Oh, em toda a terra Ele é exaltado. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei. Em Lagoinha Ele é exaltado. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aqui e aqui e em minha vida. Oh, aleluia. Quando Ele é aclamado, Ele vem no meio da igreja e Ele vem com a sua glória. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Ele é entronizado. Nós somos o fruto do penoso trabalho da alma do Senhor. Ele nos amou. Cristo amou a igreja. Levante a sua Bíblia e vamos conhecer um pouco desse amor dele pela igreja. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Que mais uma vez, Senhor, Tu possas trazer a cada coração, os que estão nesse lugar e aqueles que nos assistem, uma fome pela Tua palavra e o desejo tão grande de trazer alegria ao Teu coração, Senhor. Conceda ao pregador Tua sabedoria, conceda-lhe graça, mas acima de tudo a Tua unção, para que a Tua palavra continue nos edificando, nos consolando, exortando, trazendo a salvação e apontando o caminho do perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Fale comigo. Igreja. Igreja. A paixão de Jesus, a sua noiva. Ele é o noivo. Na volta, o que vai acontecer é a chamada bodas do Cordeiro. Ou seja, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Mas muitas vezes nós não entendemos a profundidade do que seja ser membro da igreja. O privilégio é tão grande de sermos parte desse corpo que é a igreja. E como viver a igreja? Nós não podemos expressar a vida da igreja apenas só nas nossas celebrações, mas nós devemos expressar de uma forma tão intensa no nosso dia a dia. Por isso, eu quero que você volte para o Salmo 133, que é o salmo que lemos no início da reunião. Este salmo é uma chave para o nosso coração viver esse sonho, a vontade do Senhor. Salmo 133 começa dizendo, ó, vamos falar de novo? Ó, outra vez? Ó, como é bom e agradável viverem unidos, seus irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse ali onde que é? É aqui. É aqui, quando nós colocamos em prática o que está aqui. Quando vivemos unidos, quando o óleo é derramado, vem como orvalho. Aí sim, esse ali se torna aqui. Uma pessoa, ela decide-se por uma igreja, via de regra, pela acolhida que ela recebe na igreja. Ninguém consegue ficar numa igreja onde ela não encontra amizade, onde ela não encontra paz. Ela precisa encontrar. Ou seja, eu oro para que quando qualquer pessoa chegar aqui em Lagoinha, ele possa sair daqui e falar assim, olha, eu não gostei de alguma coisa, mas aquele povo é tão cheio de calor e de amor. Ou seja, ele pode não gostar muito da cor que as paredes são pintadas. Ele pode não gostar de alguma coisa, pode não gostar do penteado do pastor, mas não importa. Mas ele tem que ter aquela impressão, esse povo é cheio de amor. Sabe por quê? O cristianismo é sobretudo relacionamento. A amizade é uma ponte para o evangelismo. Você está orando por 3, e esses 3, basicamente, são pessoas que fazem parte da sua vida, seja pelo grau de sangue, parentesco, ou pelo vínculo de uma amizade. Há estatísticas que dizem que 75% das pessoas que estão aqui na Lagoinha, e
e nas outras igrejas foram trazidas por amigos. Apenas 25% das pessoas que chegam vêm espontaneamente. Só aquelas que estão passando pela rua e o Espírito Santo fala, entra ali. Não é apenas aqui em Lagoinha. É um estudo que foi feito. 75% das pessoas que estão nas igrejas vieram através de um amigo, de alguém, de carne e osso. Não foi um anjo que veio trazendo. Não, alguém trouxe. É verdade que hoje nós vivemos uma situação que precisamos entender muito, que a igreja é a família de Deus. Quando você olha para o seu irmão, muitas vezes você não sabe o nome dele, só chama ele de irmão, não é? E pode ser até um subterfúgio, porque sem saber o nome você pode conversar meia hora com ele, falando o irmão, e ele é o irmão, mas a coisa não é assim. A igreja é a família de Deus. Vamos dizer, a igreja é a família de Deus. Sabe, a igreja, ela não é um clube. Porque no clube, cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Quando você trouxe seus dízimos, você não estava pagando mensalidade. Não é isto, pelo contrário, é uma visão muito maior. Ou seja, as pessoas podem fazer parte de clube, Rotary, Lions, clubes assim, e a pessoa paga a mensalidade, faz parte do clube, mas a igreja não é um clube. A igreja também não é como se fosse um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses. Aí eu vou na igreja, aí eu tenho uma necessidade assim, dói a minha orelha, aí eu estou com dor aqui, aí eu perdi meu emprego. É verdade que a igreja vai orar e vai cuidar, mas nós não podemos vê-la apenas por esse prisma. A igreja não é aquele abrigo dos salvos apenas, aquele refúgio, não. A igreja, ela não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam, uma prestadora de serviços, onde as pessoas só procuram para atender às suas necessidades. A igreja não é uma prestadora de serviço. A igreja é família de Deus. Mas muitos têm uma ideia que a igreja é uma prestadora de serviço. E as pessoas procuram só para atender às suas necessidades. E depois que as necessidades são supridas, desaparecem, não voltam mais. A igreja, ela não é uma casa de show, onde as pessoas vêm apenas para serem espectadoras. Por exemplo, nós ouvimos esse maravilhoso coral cantar 2 hinos tão lindos nesta manhã. Deus tem nos dado aqui em Lagoinha tantos irmãos tão preciosos que cantam, pessoas com tantas habilidades que tocam. Estamos começando agora essa casa, essa fábrica de artes, que vai produzir milhares e milhares e milhares de artistas para servirem ao Senhor em todas as áreas das artes. Mas a igreja, ela não é uma casa de show. Não. Não é para ninguém ser um espectador. A igreja é família de Deus. A igreja, usando assim um termo médico, a igreja não é uma sala de obstetrícia, onde o pastor age como médico obstetra, mas os crentes não empenham, cada um no seu ministério. É o pastor que tem que pregar, é ele que tem que ganhar as vidas, é ele que tem. E algo tão lindo que nós vemos acontecer aqui em Lagoinha, que são centenas de vidas que se rendem ao Senhor em cada reunião. E alguns dizem assim, o pastor é um excelente obstetra, traz as pessoas para o reino. Agora, vamos imaginar, um médico, cada neném que nasce 5 num dia, então 5 no outro, no final da semana ele está com 35. Agora, como é que ele vai cuidar dos 35? É você, querido. É você. Ou seja, a igreja é família de Deus. Agora, cada um que já foi salvo, ele tem que desempenhar o seu ministério na igreja.
Ou seja, não existe uma parte do corpo que seja assim, apenas só um enfeite. Ou seja, cada parte nós somos todos ligados, somos a família de Deus. A igreja é uma família. Sabe por quê? Na igreja nós temos o mesmo pai e temos o mesmo irmão mais velho. Isso nos identifica. Nós somos todos irmãos. Olhe para o que está aí do seu lado e diga: meu irmão, você é meu irmão. Você é meu irmão. Eu não sei seu nome, mas você é meu irmão. Então, deixa ele falar seu nome para você. Isso. Nós temos que viver como família de Deus. Eu queria mostrar a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. Se você olhar desse lado aqui, nós encontramos ali um carimbo de 10%. Nós estamos buscando vidas. Nós não estamos buscando números, nós não estamos indo atrás de gente só para mostrar números, porque as pessoas não são números, pessoas são pessoas amadas e queridas de Deus. Nós buscamos as vidas, porque se os corações morrerem sem Jesus, elas estão perdidas. Nós estamos levando a salvação. Agora, os relacionamentos, quando eles são saudáveis, o crescimento é espontâneo também. Por isso, nessa manhã, o Espírito Santo começa a mostrar a cada um exatamente a sua posição nesse dia, exatamente para você compreender que a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus. E Deus suspira dizendo assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos falar? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe uma coisa que Deus vibra? Algo que é belo aos olhos dele, é exatamente quando vê os irmãos unidos. Uma casa dividida, ela não prevalece. Jesus foi tão enfático quando em Mateus capítulo 12, o verso de número 25, Mateus capítulo 12, o verso 25, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso que a união, uma casa dividida, ou seja, você tem que ver que é parte de um todo, a parte de uma casa, a parte de uma família, a parte de uma construção, a parte do corpo, e não pode ser dividido, tem que estar o quê? Unido. Isso é alguma coisa bela. A desunião que pode existir entre os crentes é um gesto de imaturidade e de carnalidade. Nós encontramos exemplos na Bíblia exatamente para vivermos hoje essa realidade bonita que Deus quer. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios é um modelo de uma igreja que no meio do caminho confundiu em muitas coisas, mas é a vontade do Senhor trazer a correção. 1 Coríntios capítulo 3, os 3 primeiros versos diz assim: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Ou seja, qualquer desunião é um gesto de imaturidade e de carnalidade. Ou seja, quando nós nascemos na fé, por exemplo, vem cá, fica em pé aí, José. Olha o Zé Pedro. O Zé Pedro veio para Jesus, ele não tinha 18 anos, você veio e tinha quantos anos? 61. Ele veio lá do espiritismo, da maçonaria também, 1000 coisas assim. Ele, um juiz, um magistrado,
Mas quando ele veio para Jesus, ele não veio como juiz, magistrado, não veio com toda a cultura, ele veio como um bebezinho. Ele veio como um bebezinho, não foi? É como um bebezinho. Como um bebê. Pode assentar, obrigado. Agora, tudo na vida é uma escolha. Ele podia ser bebê a vida toda. Podia estar tomando mamadeira até hoje. Ele podia estar sendo cuidado, trocando as fraldas do bebê, e bebê tem que dar mamadeira para ele, tem que carregar. Mas o que aconteceu com ele? Eu tomei como exemplo, como podia ter tomado você também, meu irmão. Mas o que aconteceu? Ele começou a crescer, ele começou a se alimentar da palavra, ele foi para uma célula, e lá naquela célula ele foi crescendo, daí a pouco ele já estava lá até podendo liderar, aí a célula dividiu, multiplicou, e ele já foi agora ser o quê? Líder daquela célula. A célula foi crescendo mais, e o testemunho dele, a vida dele, a vontade dele, ele foi para Carisma, fazer um curso lá, esse homem um magistrado, e com um professor muitas vezes que tinha 20 e poucos anos, mas que tinha a autoridade espiritual e a sabedoria de Deus para falar. Fez a Carisma, a caminhada foi caminhando, hoje ele é um pastor aqui na igreja. Agora, nós podemos ficar crianças a vida toda. Podemos chupar bico a vida toda. Todas as vezes que o Benjamin chega perto de mim, ele vem com o bico. Mas de tanto eu tirar o bico da boca dele, quando ele se aproxima de mim com o bico na boca, sabe qual a primeira coisa que ele faz? Ele tira o bico. Não é, Gustavo? Ele tira o bico. É tão interessante. Quando o vovô chega perto dele, ele está com o bico, ele tira o bico. Então, há um momento que a gente tem que desmamar, tem que tirar o bico, nós temos que crescer. Então, uma igreja para crescer não pode ter, porque qualquer tipo de desunião, aqui em 1 Coríntios diz que é o quê? Imaturidade e carnalidade. Sabe, querido, quando os crentes são unidos, a igreja, ela passa a contar com a simpatia dos de fora. Ou seja, as pessoas olham aqui para a igreja da Lagoinha. Não é esse templo, não será um novo templo tão lindo que vai atrair as pessoas. Não é um monumento, mas exatamente esse movimento, ou seja, a vida dos meus irmãos. Assim foi com a igreja lá em Jerusalém. Olha capítulo 4, Atos capítulo 4, o verso 47. Atos 4, 47. Atos capítulo 4, o verso de número 47, a palavra do Senhor diz assim, Atos 4, é Atos 2, é Atos 2, 47. Olha, vou começar com 46, Atos 2, 46, 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes, vamos falar? Acrescentava-lhes, outra vez, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe quando nós vivemos essa realidade em unidade? Nós passamos a contar com a simpatia do povo. Contar com a simpatia do povo. Ou seja, as pessoas olham, veem. Poucos domingos, pela primeira vez, vimos o prefeito sentado aqui. Algumas vezes o governador já me recebeu. Ou seja, não apenas essas pessoas, mas nós queremos ser uma igreja. Eles podem falar assim, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas aquele povo se ama tanto. Aquele povo ama. Ontem, uma irmã ligou, nós estávamos conversando. Ela achou um mendigo na rua, numa situação tão complicada, porque ele não tem as pernas. E agora, imagine, na rua, sem pernas. É uma situação, vivendo uma situação. Agora, amanhã estamos o quê? Carregando essa pessoa, levando lá
para um lugar lindíssimo, que é mantido pela igreja, seus dízimos e ofertas é que mantém. Ou seja, vocês vão vê-lo daqui uns dias. Ela mandou para mim uma foto dele. Eu pensei assim, como alguém na terra pode viver assim? Parecendo um bicho, bicho. Vivendo como nada. Nós não fazemos isso para mostrar nada a ninguém. Mas exatamente porque a vida da igreja é essa vida. Agora o que acontece? As pessoas precisam ver. A igreja no início contava com a simpatia, contando com a simpatia de todo o povo. A união entre os irmãos é alguma coisa terapêutica. Porque no Salmo 133, ele diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos aos irmãos, é como óleo precioso. Fale comigo, óleo precioso. Outra vez, óleo precioso. Outra vez, óleo precioso. No Velho Testamento, o óleo era usado como remédio. O remédio que existia era o óleo. Quando o bom samaritano encontra aquele homem lá caído, tinha sido espancado, tinha sido espoliado, tinha sido maltratado, estava ali moribundo, gemendo. Passou por ali o ladrão, só roubou as coisas dele, por isso que ele ficou daquele jeito. Passou o religioso, o sacerdote não fez nada. Passou um levita, também não fez nada. Mas o samaritano, quando ele se aproxima, quando ele vê aquele caso, ele para. Ele podia ter falado assim: eu vou embora. Quem sabe os ladrões estão por aqui ainda e eu vou sofrer. Eu não quero me comprometer. Ele pode me roubar, porque ele tinha dinheiro, ele tinha um saco de dinheiro. Mas ele se aproximou e ele fez o quê? Derramou óleo. Derramou óleo sobre ele. Tiago capítulo 4, verso 7 diz que tem alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo. Mas que tipo de óleo é esse? Pode ser óleo, qualquer óleo. Mas o óleo que é o óleo é quando você derrama esse óleo, ou seja, a sua vida, ou seja, é como óleo precioso. Quando você abraça aquela pessoa enferma, quando você cuida daquela pessoa, quando você mostra amor. E o óleo aqui é exatamente esse derramar curador sobre as pessoas. Quantas vezes alguém está magoado, triste, um casamento ruim, mas quando você abraça aquela pessoa e aperta, é como óleo. Quando você liga para alguém, é como óleo. Ou seja, o óleo cura. Ou seja, quando vivemos em união, quando expressamos essa realidade, a palavra diz que é como o óleo. É verdade que o óleo é usado também como cosmético, mas nós não queremos só o óleo para ficar bonito lá de fora. Queremos mostrar isso. A igreja de Corinto estava doente, porque não havia comunhão, relacionamento entre os irmãos. 1 Coríntios 11, verso 30. 1 Coríntios 11, verso 30. A palavra do Senhor diz assim. 1 Coríntios 11, verso 30. A palavra diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E quando você vê, lendo esse texto, você vai começar a perceber exatamente a falta de unidade entre os irmãos. A união entre os irmãos é abençoada. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe quando vemos a bênção do Senhor? Algo que nós experimentamos aqui em Lagoinha é resultado exatamente da bênção do Senhor.
O crescimento numérico que estamos vendo é o resultado do que? Da vida de Deus. Mas o crescimento espiritual é a bênção de Deus. Onde há união, ali ordena Deus a sua bênção e a vida para sempre. Agora, o relacionamento é a base da evangelização eficaz. Ou seja, eu sempre digo, a pior coisa que você pode experimentar na vida é ir no sepultamento de alguém que você tem relacionamento, ou teve relacionamento, e não falou com essa pessoa de Jesus. Aquele colega de trabalho, aquele professor da escola, aqueles seus amigos da universidade, aqueles vizinhos. Ou seja, o evangelho vai se espraiando aqui através dos relacionamentos que temos. O relacionamento de comunhão, de ajuda mútua na igreja de Jerusalém, trouxe para a igreja um estupendo crescimento, ao ponto que toda Jerusalém em tão pouco tempo foi inundada pelo evangelho. Está escrito em Atos 19:10 que em 2 anos toda a Ásia ouviu a mensagem do evangelho. Por causa de quê? Exatamente, por causa do crescimento. Eu ouvi uma frase que me impactou muito, que diz assim: não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Porque Deus quer que ela cresça. A minha preocupação tem sempre que ser essa: o que está impedindo a igreja de crescer? Coloque essa frase que está aí: não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Porque Deus tem tudo para ela crescer. Mas o que está impedindo? Muitas vezes eu posso estar impedindo. Muitas vezes no meu isolamento, ou no meu não envolvimento de uma forma declarada, impede o crescimento. Vamos ler juntos? Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Outra vez. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja crescer. Eu queria mostrar alguns perigos que impedem o relacionamento de pessoas saudáveis e maduras. Ou seja, existem perigos, situações que impedem o relacionamento para as pessoas viverem. Olha quão bom e quão suave é que as pessoas vivem nela. Primeiro impedimento eu chamo de crescimento retardado. Ou seja, nós temos aqui na igreja, um dos nossos ministérios chama-se obra-prima. Obra-prima. E a obra-prima é um trabalho que nós fazemos com crianças e com adultos que têm necessidades especiais. Há pouco tempo eu estava lá no ministério, estava vendo um irmão da igreja, voluntário, uma pessoa assim, um professor universitário, ajudando uma criança a aprender a escrever e a ler. Aquela criança tem uma idade, mas a sua mente não acompanhou. Há um retardo. Existe também, dentro da igreja, um tipo para algumas pessoas de um retardo, que é uma situação delicadíssima. Em Hebreus capítulo 5, o versículo de número 11, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, o escritor da carta começa dizendo assim, eu quero esperar que você abra a Bíblia, porque eu vou ler até o versículo 14, e eu preciso que você entenda esse perigo. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Que todos estejam com a Bíblia aberta agora. Em um gesto de unidade e de amor, se você perceber que o irmão aí ao seu lado está assim a Bíblia, divida a sua com ele. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha o verso 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo,
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o mal, o bem, mas também o mal. Se você não pratica a palavra, se você não coloca em prática a palavra, o que acontece? Você não vai crescer. Então, dentro da fé, da nossa fé, dentro da igreja, existem aqueles que ouvem, mas pelo fato deles não praticarem, ficam bebês a vida toda, chupando o bico o tempo todo, tendo que ser carregado o tempo todo. Ou seja, aqui a palavra diz, Paulo está falando, olha, vocês podem ser maduros na fé. O que vai trazer o amadurecimento é você praticar a palavra. A palavra está aqui. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Está escrito a esse respeito. Temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vocês têm tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestre. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, já era para eu ser mestre. Já era para eu ser 10 vezes melhor do que o pastor Márcio. Não, pode falar, é mesmo. Com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Quanto tempo você já tem de convertido? Quanto tempo? Ele diz assim, atendendo ao tempo decorrido. Aí ele diz, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo. Vamos falar? De novo. Quando há um retardo, tem que ensinar sempre de novo. Vendo lá aquele irmão, ele não desiste. Ele está ali ensinando. Nós não vamos desprezar ninguém. Ensina uma vez, ensina duas, ensina 3, ensina 4, o pai leva. Nós não vamos desistir. Deus não tem cesta de lixo. Deus não vai julgar fora. Deus não vai falar assim, não tem jeito, é assim mesmo. Ele diz que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? O princípio de sermos família. Isso é a primeira coisa que brota no coração, de sermos a igreja do Senhor. Assim vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Há tanta coisa gloriosa que Deus quer nos mostrar. Mas ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Mas adulto aqui não tem nada a ver com a idade. Nada. Não é de idade, é a maturidade espiritual. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um outro impedimento é a chamada hidrocefalia. Eu tive uma prima que nasceu e logo ela passou a ter essa situação delicada. A cabeça cresceu. Quantas vezes a cabeça é grande e o corpo mirrado? O conhecimento sem a prática. Quantas vezes pessoas conhecem, fazem tudo que é tipo de estudo, mas quando você vê a prática, os frutos, você não vê fruto nela. É um impedimento. Um outro é o sedentarismo. É gente que se alimenta, mas sem exercício. O risco é que o colesterol sobe muito, não é? E logo vem um infarto. O sedentarismo é aquele que come. Mas sabe, filho, quando você sai, ou seja, à medida que você vai praticando a palavra, sabe, a nossa fé é algo que cresce, sabe, não é para termos na igreja assim, aquelas pessoas balofas, não, espiritualmente, mas nós queremos ver cada um realmente vivendo a glória do Senhor. Outra é a flacidez, ou seja, é aquele descanso sem atividade. A pessoa só quer, você olha para ela assim, O outro é o autismo.
Ou seja, é desligado de tudo em volta. Ou seja, ele é desligado de tudo. Tudo que está em volta, ele está ali fora. O mundo dele só tem espaço para ele mesmo. Isso é tão complicado na igreja. É um impedimento. Quando você se vê apenas como você suficiente, é você. Eu vou na igreja, eu recebo, mas é só para mim. A flacidez já passou há muito tempo, filho. É o autismo, Guilherme. Põe aí, querido. Isso aí, abençoa. A outra nós chamamos de antropofagia. Sabe o que é antropofagia? Vem cá. Antropos é homem. Fagia o que é? Comer. Sabe o que significa? Sabe que na igreja tem antropófagos? Deixa eu mostrar para você então. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Quando relacionamentos são quebrados, olha o que está acontecendo. Olha, Gálatas 5,15 diz assim como: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Puxa vida! Essa igreja lá na Galácia, os irmãos estavam mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Olhe para mim, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu vejo, infelizmente, alguns pais que seus filhos nasceram na igreja e hoje não estão na igreja. Porque quando terminava o culto, eles iam para casa e na hora do almoço, ao invés deles comerem um frango assado, arroz, feijão, eles comiam o pastor à milanesa, comia o diácono acebolado. Se fosse do membro do coral, comia o regente aqui, assado. E os filhos crescem ouvindo seus pais, comendo, devorando a liderança, ou os próprios irmãos. Aí depois você fala para o filho: filho, vamos para a igreja. Ele não vem. Quantos pais que hoje curtem uma situação terrível de não verem seus filhos salvos pelo Senhor, mas a parcela tão grande de culpa que eles tiveram diante dos filhos da família comerem uns aos outros. Paulo, falando aos Gálatas, estava contemplando essa situação e diz: vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, quem começa a comer um, outro começa a ir, os dois desaparecem. Existe a autofagia, quando a pessoa, ela mesma come ela mesma. Quando lemos em Filipenses 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, a ansiedade vai comendo você. Você vai se autocomendo, vai se autodestruindo por causa da ansiedade. Para terminar, vamos identificar os problemas que afetam e impedem o crescimento da igreja. E nessa lista agora, identificando os problemas que afetam, que impedem o crescimento da igreja, o primeiro é a necessidade de romper a solidão e o isolamento da vida moderna. Hoje, a característica que nós temos é da solidão e do isolamento. Nós não podemos mais dormir de portas abertas, janelas abertas, há grades para todos os lados. E por causa dessa situação,
nós nos trancamos. Por causa disso, o homem hoje é apenas um número, sem nome, sem cara. É uma multidão. A igreja é comunidade da solidariedade. E Jesus nos ensina isso. Quando Jesus estava numa sinagoga, e a sinagoga nada mais era do que como se fosse nós aqui, nós reunidos aqui. Ele viu chegar um homem com a mão mirrada. Aquele homem ia naquele lugar durante anos e anos e anos. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus viu, a primeira coisa que ele fez foi pedir para o homem levantar-se. Levanta-te. E Jesus disse: vem para o meio, estende a mão. Jesus não fez esse milagre escondidinho. Jesus nos deixou um princípio que nós temos que entender. Nós temos que ter os olhos abertos. Nós temos que ver o irmão que está sentado ao nosso lado. E sabe, esse irmão tem a mão mirrada. Não no sentido físico, mas quem sabe ele está passando por uma situação delicada. Talvez ele está vivendo uma situação que descobriu que o filho está nas drogas. Talvez a situação dele é que o casamento dele está por um fio. Talvez ele esteja desempregado. Ou seja, nós não podemos chegar e sair como se nós estivéssemos entrando dentro do metrô, dentro de um trem, dentro de um ônibus, entra e sai, sem nenhum relacionamento, entra e sai. A igreja é a família de Deus, é isso que tem que existir. Nós temos que romper a solidão. Ser crente em Jesus implica uma situação muito delicada. Jesus disse: vinde após mim. A nossa fé é seguir Jesus. E Jesus tocava nas pessoas. Jesus gostava de gente. Jesus gostava de gente. De gente. De gente. Quando a pessoa vem para Jesus, a única maneira dele viver a fé, ele tem que gostar de gente. Não gostar do prédio, não gostar de cadeira. Nós estamos muitas vezes preocupados com coisas, e coisas são coisas, mas as pessoas têm um valor. Cada pessoa é única aos olhos de Deus. Não existe ninguém sobre a face da terra igual você. Igual você. Quando nós cantamos ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por causa disso, nós temos que viver essa realidade, como Jesus viveu. Jesus era misturado com o povo. Jesus não vivia assim clausurado. Jesus não era um ermitão. Jesus vivia entre as pessoas. Esta é a realidade do nosso chamamento. Nós devemos chamar as pessoas pelo seu nome. Pergunte de novo o nome do irmão que tem ao seu lado. Diga para o seu irmão: meu irmão, se eu te chamar de irmão, puxa a minha orelha. A palavra mais linda que existe sobre a terra, sabe qual é? Sei seu nome, Jesus, é o seu nome. É o seu nome. É o seu nome. Não é assim? Quando a pessoa chama você pelo seu nome. Semana passada eu estava no hospital fazendo um exame, eu estava esperando, e a moça disse: já vão chamar o seu nome. Aí começaram a chamar muitos nomes. Mas na hora que saiu no alto-falante assim: Márcio Roberto. Lá fui eu. Meu nome. Eu tenho nome. Você me chama de pastor, pastor é minha função. Eu tenho nome. Você não chama assim: ô pedreiro Antônio, ô carpinteiro José, ô motorista Barnabé. Não, tem nome. Quando você diz
José. Sabe quando você chama seu irmão pelo nome, não é assim? É assim que Jesus faz conosco. Olha como está escrito em João capítulo 10. Jesus, ele nos ensina. João, faça assim. Psh, só o Espírito de Deus andando em nosso meio, hein? Ouça. João 10, o versículo de número 14. João 10, verso 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Olha o verso 27 agora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Diz o texto que ele chama cada uma pelo nome. Cada uma pelo nome. Sabe, na igreja, nós estamos chegando já e vamos chegar aos 50 mil. E vamos chegar aos 10%. Mas, por outro lado, nós temos que oferecer e ter um tratamento pessoal. Por quê? Nós temos que ser sensíveis à necessidade das pessoas. Nós temos que ter essa necessidade de ser tão sensíveis a elas. Precisamos começar onde as pessoas estão. Jesus conversou com Nicodemos, um a um, conversou com ele. Com a samaritana, Jesus não correu dela, Jesus não pensou assim, o que vão pensar de mim se eu estiver conversando com essa mulher, a vida dela. Não, ali estava alguém. Paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus dialogou com ele, com Zaqueu. Ele olhou e disse: Zaqueu, ó, desce, Zaqueu, eu vou ficar hoje na sua casa. Com o jovem rico, ele tratou com ele. Nós temos que perceber as necessidades, sermos sensíveis. Olhe para esse irmão que tem ao seu lado. Talvez hoje você já viu lágrimas correrem nos olhos dele. Ser sensível. É verdade que aqui em Lagoinha a gente sempre faz isso. Um homem trata com um homem, uma mulher com uma mulher. Mas quando você vê alguém chorando, abrace essa pessoa. Seja sensível. Muitas vezes ele está aqui. Hoje, quando eu cheguei, vieram 4 que me procuraram, aqueles que eu mencionei, com pedido de oração, dizendo: olha, está no CTI. Esse aqui tem apenas 4 anos e está com câncer. Ou seja, nós temos que ser sensíveis. E eles pediram assim: ore especialmente. Podia ter colocado os pedidos ali dentro com os outros, e Deus ia ouvir da mesma maneira. Mas esses 4 queriam ouvir os nomes. Ou seja, seja sensível, meu irmão. Ou seja, estamos vivendo esse tempo tão bonito que o Senhor tem. Em 4º lugar, a necessidade de nos envolvermos com pessoas. Quando você lê o livro de Neemias, ele fez perguntas. Neemias envolveu-se. Neemias mudou a agenda dele. Se você vê a história de Neemias, o que Neemias fez? Tudo. E nós temos a necessidade de sermos afetuosos nos relacionamentos. Sabe, nós queremos viver uma igreja grande, com um número infinito de membros, mas por outro lado, nós queremos ser afetuosos, carinhosos. Olha que está Paulo. Olha como que Paulo tratou os irmãos. Atos capítulo 20, versos 36 até o 38. Atos capítulo 20, Paulo lá com os irmãos, lá em Éfeso, diz assim, Atos 20, 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Olha o verso 37. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Aqui em Lagoinha a gente tem esse costume. Aqui a gente beija, sabe? Homem beija homem, beija mesmo. A palavra diz, nós queremos viver assim. Eu imagino quando nós estivermos no novo templo, milhares e milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo vivendo como se nós fôssemos um grupo tão chegado.
nós nos amarmos, sermos assim, afetuosos. Eu vejo Paulo, alguns imaginam aquele homem assim, carrancudo, duro. Você vê Paulo ali beijando, sendo abraçado, eu gosto dessa expressão, abraçando afetuosamente. Tem gente que abraça assim, ó, só, vem cá, Gustavo. Esse abraço assim, olha aqui assim, ó. Não é assim. Aí. Ou seja, fique em pé aí no seu lugar, fique em pé. Terminou? Não, só vou fazer um exercício agora. Um homem deu um abraço afetuoso num homem. Uma irmã deu um abraço afetuoso numa irmã. É isso. Sabe, nós temos que viver assim, vamos assentar. Tem uma surpresa daqui a pouco para vocês. Mas o que é viver assim? Vamos assentar. Por exemplo, aqui a Heloísa. Fique aqui, Heloísa. Está aqui a Heloísa. Há um mês atrás, ela tem 2 filhos. Um filho dela de 32 anos. 32 anos. De repente morreu. Longe dela. Estava lá no Recife. 32 anos. O moço estava preso. Ia sair agora. Vinha para Belo Horizonte. E quando estava pronto para vir, tudo acertado, né? Tudo acertado dele vir. Tudo. Estávamos contando os dias da chegada dele. Tudo prontinho para vir. O coração dele para. 32 anos. Ela estava sentadinha aqui. O que eu quero dizer é que nós sempre temos que ter sempre essa comunhão com as pessoas. Sermos afetuosos. A maioria de vocês vem à igreja apenas uma vez por semana. Graças a Deus por isso. Uma das razões porque as nossas reuniões aparentemente são longas. Longa no sentido porque é para você receber um alimento que dá para você passar a semana toda. Mas é mesmo. Por exemplo, domingo que vem, no dia da ceia, nossa reunião demora cerca de 3h30. Das 9h, meio-dia e meia. Agora, o que acontece? Cada pessoa, você não sabe os dramas que existem. Viúva, o filho, que era para ser o arrimo dela, nos dias que ele iria chegar, não chegou. E partiu para sempre. O que eu quero afirmar é que todos nós, a necessidade de vivermos e termos isto. Paulo chora, Paulo beija aqui e o beijavam. Estavam ali tristes, mas era o cumprimento da palavra do Senhor. Nós temos que ter e ver a necessidade de acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. Ou seja, a necessidade realmente de acolhermos uns aos outros como Deus nos acolheu. Jesus tocou o leproso e disse: fica limpo. Jesus abraçou as crianças. Jesus comeu com os pecadores. Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele homem que tinha um estigma tão grande, ninguém entrava ali naquela casa. Por isso que a música do Zaqueu fez um sucesso tão grande, né? Entra na minha vida, né? O Zaqueu. Muitas vezes as pessoas cantam sem saber nem quem era o Zaqueu. Entra na minha casa. Jesus diz: vou para a sua casa, Zaqueu. Para Jesus, as pessoas são mais importantes que os rituais. A necessidade de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. O amor, Filadélfia. Esse amor numa família. As pessoas são diferentes, mas formam uma só família.
Ou seja, numa família as pessoas não devem viver competindo. Amar uns aos outros com amor de irmão, de sangue. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegrem. Para nós cultivarmos, eu quero ter algumas propostas, para nós cultivarmos relacionamentos que promovam o crescimento da igreja. Nós precisamos ser uma igreja de apoio às pessoas. Nós temos que apoiar as pessoas. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé investiu em João Marcos quando ninguém queria investir. Paulo investiu em Timóteo. Elias investiu em Eliseu. Moisés investiu em Josué. E você, querido? Em quem você está investindo? Em quem você está investindo? Nesses dias, nós todos estamos orando pelos nossos 3. Mas será que você está levando isso a sério mesmo? Será que você está jejuando mesmo? Será que você está crendo? Ou você acha que isso é um programa? Ou seja, precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ele quer que a gente viva isso. Precisamos ser uma igreja de apoio às pessoas. Precisamos ser uma igreja de perdão e de cura. Onde há perdão, tudo muda. Onde não há perdão, as pessoas adoecem. Nós vamos ser uma igreja de comunhão, de ajuda mútua. Amor, honra uns aos outros de uma forma tão grande. Precisamos ser uma igreja aberta aos que chegam. Ou seja, aqueles que chegam, aqui é um outro mundo. Tudo é novo para ele, o linguajar é novo, o lugar é novo. Ou seja, aquele que chega, ele precisa achar corações que possam aquecê-lo. Precisamos ser uma igreja tão sensível aos visitantes. Eu queria terminar, vamos ficar em pé, mas não é para você sair não. Os 10 mandamentos do relacionamento humano. Eu queria, antes de orar, terminar com esses 10 mandamentos. O primeiro mandamento é esse: fale com o visitante. Vamos falar? Fale com o visitante. Olhe para mim. Esteja antenado no culto. Esteja antenado. Se você vê alguém que entra e não tem Bíblia, você já começa a perceber, esse é um visitante talvez. Se você vê alguém que chegou e está assim com a roupa indecorosa, não chegue para ele e diz, sai para lá, que é casa. Não. Alguma coisa está acontecendo. Nós temos uns lençóis que podem cobrir a pessoa. Se a pessoa vem suja, aqui é o lugar de nós cuidarmos delas. Acolha o visitante. O segundo mandamento: sorria para as pessoas. Uma vez eu li um quadro, estava escrito assim: sorria. São necessários 72 músculos para franzir o rosto. Mas para sorrir, você usa apenas 14 músculos. Vamos sorrir? Alguém me disse assim, pastor, eu vejo o senhor sempre sorrindo. É porque eu sou mineiro, é economia. Em outras palavras, eu vou viver assim, carne amarrada. Sorria. Vamos sorrir? Sorria. Sorria, sorria. Sabe? É diferente. Terceiro, mencione o nome da pessoa. Vamos falar? Mencione o nome das pessoas. O quarto, seja cortês e cooperador. Vamos falar? Seja cortês e cooperador. Quantos que querem ter amigos? Levante a mão. Agora, para você ter amigo, você tem que ser amigo. A única maneira de você ter amigo é sendo amigo. Em quinto, tenha um interesse genuíno nas pessoas. Vamos falar? Tenha um interesse genuíno nas pessoas. É nela, não é nas coisas que ela tem.
Se ele chegou aqui com o Rolls Royce, não tem interesse por causa do Rolls Royce dele. Pode ser uma bicicleta. O interesse é na pessoa. É ela. Sexto mandamento: seja cordial. Vou falar? Seja cordial. Tenha uma atitude. Tenha uma palavra encorajadora. O sétimo mandamento: seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. O oitavo: tenha consideração com o sentimento das pessoas. Se ela está triste, angústia, se você percebe a culpa tomando conta do coração dela, tenha consideração com o sentimento dela. Nono: considere a opinião das outras pessoas. E o décimo: esteja pronto para ouvir. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós queremos e estamos sendo uma igreja de lares abertos. Uma igreja, precisamos ser uma igreja de lares abertos. Precisamos ser uma igreja onde os lares sejam agência de evangelismo e discipulado. Hoje são centenas, mais de 1000 casas que se abrem todas as semanas para acolher uma célula. Seja você, meu irmão, o que Deus quer. E a palavra diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso, óleo que cura, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, silencioso, cobre. É como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali, a sua bênção. A bênção para você pode ser diferente da minha. A bênção do solteiro que está aqui é diferente daquele que é casado. A bênção é individual. Não é a mesma bênção para todos. A igreja é a paixão do Senhor. E que ao sairmos hoje daqui, de alguns minutos nós vamos sair. Mas que você possa sair, meu irmão. Guarde no seu coração. Queremos viver a simplicidade da fé. Nós não temos muitas coisas aqui em Lagoinha. Somos gente, queremos viver como gente, mas no temor do Senhor. Dê as mãos pelos corredores. Levante a mão do seu irmão enquanto vamos orar cantando. Precioso irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Homens, podem
podem dizer como é precioso? Os homens de Deus declarem. Mulheres declarem. E expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Todos juntos vamos dizer: aliança do Senhor. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Solte a mão do seu irmão. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Mas eu queria que você não orasse com a sua esposa ou com quem você ora sempre. Um homem vai abraçar um homem, uma irmã, uma irmã. Você vai orar por ele. Diga assim: meu irmão, ore por mim. Peça para ele orar por você. Ore por ele. Senhor, que nesta hora, de uma maneira como só o Senhor pode fazer, Tu possas manifestar a glória do Teu nome, a glória do Teu nome e do Teu favor. Senhor, em nome de Jesus o Nazareno, que Tu possas manifestar a graça da glória do Teu nome. Senhor, leva-nos, ó Pai. Acabamos de cantar. Queremos viver como Tua família, a família do Senhor. Pai, aqui estão Teus filhos, comprados pelo Teu sangue. Somos a Tua família, Senhor. Ó Deus, que nesta hora, de uma maneira tão gloriosa, Tu possas envolver os Teus filhos, ó Pai, trazendo para cada um deles a alegria de pertencerem aqui em Lagoinha, de sermos família do Senhor. Ó Pai, que a partir de hoje haja um recomeço tão bonito na nossa história, em vivermos como irmãos, em vivermos, ó Pai, experimentando esse transbordar da graça e da glória do Senhor. Pai querido, eu quero abençoar os Teus filhos, quero abençoar a família de cada um, quero abençoar, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em suas casas, para que a partir de hoje, Senhor, eles possam experimentar essa realidade tão gloriosa de vivermos, ó Pai, a glória do Teu nome. Aqui ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, no nome de Jesus, amém. Com o irmão que você orou, diga para ele: meu irmão, aqui ordena o Senhor a bênção para a sua vida e a vida para sempre, amém. Se você tiver a liberdade, dá um abraço, um beijo nesse irmão, aleluia. Antes que você saia, ponha suas duas mãos sobre seu peito. Antes que você saia, ponha as duas mãos sobre seu peito. Tudo que você ouviu aqui pode ser estranho para você que está conosco pela primeira vez, pela segunda vez, ou mais vezes. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não o tomou como seu Senhor e Salvador,
Hoje é o dia dessa entrega. Ou quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele e se afastou. Hoje é o dia da sua reconciliação. Eu quero fazer uma oração como se fosse você mesmo orando. Por isso eu quero pedir que você me acompanhe nessa oração. Com a mão sobre seu coração, com seus olhos fechados. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu reconheço que sou um pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. E nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos com os olhos fechados agora, todos com os olhos fechados, todos orando, todos orando, todos orando, todos orando. Isso, Jesus está libertando, é a presença dEle, quebrando cativeiros, quebrando cativos, quebrando os cativos, quebrando os cativos, quebrando cativos. Nada de ficar sofrendo, deixe seu complexo inferior. Ele te ama. Às vezes que não é. Você é alguém. Sim. Você tem valor. Todo valor. Eu venho falar. Sim. O valor que você tem. Sim. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Abrindo seus dedos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele é importante você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Feche seus olhos agora. Feche todos os olhos, todos vocês. Eu quero fazer uma oração agora por você. Por você que orou comigo pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou por você que estava longe dos caminhos dEle, afastado, e que hoje se reconcilia com Ele, para que eu ore. Eu vou pedir que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão. Eu estou vendo aqui dezenas de mãos levantadas. Agora eu preciso de algo. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos, lá na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, venham até aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Você aprendeu hoje, meu irmão, ser sensível à pessoa que está aí ao seu lado. Olhe para essa pessoa que está aí ao seu lado e pergunte: você já entregou sua vida a Jesus? Se não, fale com ela. Esta é a hora dela vir ao Senhor. Esta é a hora dela chegar a Jesus. Aquele que estava desviado, é a hora dele voltar ao Senhor. Venha. Hoje é a hora da salvação para a sua vida. Esse é o momento dos céus para você. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vem, vem, vem.
Vem. É a hora de Deus para sua vida. É a hora de Deus para você. Vem. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Vem. Vem. Essa é a hora de Deus para você também, aí na sua casa. Ninguém te ama mais do que Jesus. Há uma família que te ama, mas acima de tudo, Jesus, Ele quer entrar em sua vida. E aí você pode também convidá-lo. Ele vai entrar, nunca mais ele vai sair da sua vida. Tudo será novo, tão diferente para você. Há um telefone que aparece, 3429-9550. Ligue agora, queremos orar, queremos conversar com você. 3429-9550. Que o Senhor te abençoe muito mais. E fica o convite para você estar conosco logo mais às 18 horas aqui na Igreja da Lagoinha.